Testemunho do Céu e do Inferno, e a Condição da Igreja dos Dias Atuais, por Rodolfo Acevedo Hernandes. Rodolfo Acevedo Hernandes, vi Charles Taze Rousseau no Inferno. Testemunho do irmão Rodolfo Acevedo Hernandes da República Dominicana, que foi levado ao céu e ao inferno pelo Senhor Jesus. Uma das coisas mais surpreendentes que ele viu no inferno foi o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Rousseau, que está lá por causa das doutrinas antibíblicas que criou. Sou o evangelista Rodolfo Acevedo Hernandes da República Dominicana. Minha garganta está ruim de tanto compartilhar este testemunho, mas hoje vou contar outra vez, apesar dos empecilhos. Glória a Deus! Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, e vou dar o testemunho que impactou a minha vida, e milhares de outras vidas. Vamos para Apocalipse 1:14-15. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Como eu não queria permanecer na condição espiritual em que estava, eu me confinei na minha igreja por 8 dias. Foram 8 dias de jejum e oração, confinado com o Senhor Jesus Cristo. Antes de passar aqueles dias com o Senhor, ele me disse em uma visão: Rodolfo, é hora de você se separar para mim. Então, foi-me dada uma roupa branca, na qual estavam escritas as palavras: Santidade ao Senhor. Depois dessa visão, uma missionária da minha igreja me disse: Rodolfo, tive um sonho em que o Senhor me mandou te dizer: separa-te do altar. Eu era um pregador. Vou te mostrar algo grande que vai impactar nações e pessoas de todo o mundo. Então eu fiz aquilo, iniciei meu compromisso de 8 dias com o Senhor. Desafiado. Por volta do 4º dia, eu estava orando no altar, e de repente, apareceram 2 demônios diante de mim. Eu os enxerguei face a face, da mesma forma que se enxergam 2 pessoas. Aqueles demônios me disseram: Rodolfo, nós não vamos permitir que você ultrapasse os nossos limites. E desapareceram imediatamente. Comecei a sentir muito medo, pois quando enxergamos seres espirituais na sua aparência física, é assustador. Aqueles 2 seres eram altos, e cheiravam a enxofre, como se tivessem acabado de vir do inferno. Eles tinham sido enviados para me dizer que não permitiriam que eu ultrapassasse os seus limites. Mas o diabo é o único que possui limites. O Senhor Jesus Cristo o derrotou na cruz do Calvário. Glória a Deus! Aleluia! Quando tinham se passado 7 dias do meu compromisso com o Senhor, eu disse: Senhor, não aguento mais. Meu corpo está fraco, e tenho poucas forças. Senhor, ajude-me por favor. Eu não consigo terminar esse propósito. Por favor, perdoe-me e me dê forças. De repente, senti alguém caminhando atrás de mim, que veio na minha direção e falou no meu ouvido: Rodolfo, não desista desse propósito, até mostrarmos as coisas que você está prestes a ver. Fui então encorajado e fortalecido. O dia seguinte era um domingo. Senti-me um pouco fraco pela manhã. À noite, durante a ministração, foi pregada uma poderosa mensagem pelo evangelista Ruby Bells. Quando o culto terminou, eu comecei a cumprimentar os irmãos e as irmãs. Comecei a sentir como se meu fôlego estivesse se esvaindo de mim. Senti-me sufocado e não conseguia respirar. Os irmãos da minha igreja me rodearam e começaram a orar. De repente, senti como se alguém estivesse espetando muitas agulhas nas minhas unhas e dedos. A frieza das agulhas penetraram no meu corpo como um ar frio. Eu senti que meu último fôlego tinha ido, e que o meu coração tinha parado. Caí no chão, e os irmãos começaram a me reanimar. Havia cerca de 12 pessoas. De repente, senti minha alma sair do meu corpo, e eu enxerguei o meu corpo deitado lá no chão. Os irmãos não sabiam o que estava acontecendo comigo. Uma irmã que era enfermeira disse: ele acabou de ter um ataque cardíaco. Eu quis ir até onde estavam o meu corpo e eles, mas eu não conseguia. No inferno. De repente, vi as luzes se apagando e comecei a voar para cima, em uma considerável velocidade.
No entanto, alguém interrompeu minha ida em direção ao alto, e comecei a descer, até sentir um forte calor. Então, vi duas portas negras que cheiravam mal. Era o inferno, e ele era horrível. Quando eu estava prestes a entrar pelas portas, uma grande serpente que tinha a cabeça cheia de espinhos, e o corpo coberto de lâminas em vez de escamas, entrou em uma jaula. Enquanto passava por aquelas portas, vi nas paredes olhos de todos os tipos olhando para mim. Aqueles olhos estavam entalhados nas paredes. De repente, vi dois olhos saindo da parede. Era um demônio que tinha uma placa no peito que dizia: "Eu sou a vingança." Julgamento dos ministros infiéis. Outros demônios começaram a sair ao mesmo tempo da parede. O demônio chamado Vingança exclamou em alta voz: "Rei Beelzebul, temos um dos grandes que declarou guerra contra nós do reino das trevas." A Bíblia diz em 2 Pedro 2:21, "Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado." A igreja que conhece ao Senhor deve permanecer firme, e reconhecer que Jesus é a única esperança para a salvação das suas almas. Aquele demônio chamado Vingança se aproximou de mim e disse: "Rodolfo, quero que você me expulse exatamente como fazia na terra." Enquanto repetia isso, ele estava me atormentando e me castigando. E eu vi demônios já em fila para me atormentar. O tormento do inferno para os pastores, pregadores e evangelistas que se afastaram do poder e da unção de Deus, é superior ao tormento das outras almas. Esteja firme na sua caminhada com Deus. Esta é a hora para ser uma igreja firmada. A hora é agora. O tempo de brincar de igreja chegou ao fim. Devemos nos encorajar e vencer os poderes do inferno em nome de Jesus. Só Ele é a luz. De repente, um demônio saltou para fora da fila e lançou um dardo em mim que atravessou o meu coração. Senti uma dor indescritível. E também senti como se estivesse chovendo enxofre no inferno. Senti a minha carne se desprendendo dos meus ossos, e vermes começaram a correr por dentro dos meus ossos. A Bíblia diz, em Marcos 9:48, "Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga." Em Isaías 14:11, a Bíblia também diz: "As larvas se estenderão como uma cama debaixo de ti, e os vermes te cobrirão." O inferno é real. Jesus e o Antigo Testamento falam a respeito do inferno. De repente, vi um grupo de demônios trazendo um caixão. Mas era um caixão muito diferente do que esses que há aqui na terra. O demônio chamado Vingança me puxou pelo lábio inferior e disse: "Rodolfo, quero que você me expulse. Onde está o teu poder? Onde está a tua unção? Onde está a glória que você tinha?" A mensagem que quero transmitir aqui é que há ocasiões em que só porque pregamos, pensamos que a unção é nossa, que o poder é nosso, e que a cura é nossa. A Bíblia diz que a glória provém de Deus, e que ela pertence somente a Deus. Foi por este mesmo motivo que o diabo foi expulso do céu, porque ele quis a glória de Deus para si. Portanto, muitos acreditam que os doentes são curados por causa deles, e que os possessos por demônios são libertos, porque eles têm o poder de libertá-los. Permita-me dizer que o que o Senhor te deu é um dom celestial. Trata-se da misericórdia de Deus, que deve ser usada em prol da libertação dos aflitos e da salvação das almas. Eu sou. Quando eles estavam me pondo no caixão, senti um vento, e percebi que algo caiu no chão. O demônio Vingança e os outros demônios desapareceram rapidamente e se esconderam daquela presença. Eu estava no chão por causa dos maus tratos, e a primeira coisa que vi, que eu jamais vou esquecer, ó glória a Deus! Vi um ser repleto de luz. Aleluia! Havia cicatrizes nos pés dele. Quando ergui a cabeça, vi que aquele homem, aquele maravilhoso ser, tinha um cinto em volta da cintura, no qual estava escrito: "Eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores." Ele estava usando uma coroa de ouro muito grande. Ele estendeu as mãos na minha direção e disse: "Rodolfo, eu sou Jesus, e vou te mostrar muitas coisas no inferno, no céu, e também a condição da minha igreja na terra." Ele pegou na minha mão e disse: "Vamos agora, Rodolfo." Prostituição.
Vi que ele abriu uma grande jaula, onde havia uma mulher. Ele disse: vou te mostrar a punição de Satanás para quem se prostituía na terra. Quando as prostitutas morrem, elas vêm para este lugar. Observe Rodolfo. Olhei, e vi que dentro da jaula, havia uma mulher que estava na posição de um feto. Vi também, a mesma serpente que eu tinha visto quando estava entrando no inferno. A serpente entrou na jaula daquela mulher, e se introduziu nas suas partes íntimas. Mas lembre-se, de quando eu disse que a pele da serpente possuía lâminas, em vez de escamas. A serpente penetrou na mulher, destruiu seus órgãos internos, e depois saiu pela boca. O demônio que controla a prostituição na terra é chamado Metresa, Marta ou a Dominadora. Muitos católicos veneram esta santa, na figura de uma mulher com uma serpente enrolada em volta do corpo. Este é o demônio que atormenta as prostitutas no inferno. O Senhor me disse que estava na hora de sair daquele lugar, e nós deixamos aquela mulher ali sendo atormentada, chorando, e se lamentando de dor. Preciso que alguém me ajude, ela clamou. O Senhor me disse: Rodolfo, o julgamento dela já foi decretado. Vou te mostrar agora o lugar onde Satanás atormenta as mulheres que abortaram seus filhos na terra. Aborto. De repente, vi uma mulher na posição de dar à luz. Vi também um demônio horrível, que tinha mãos e pés de cavalo, e a aparência de um animal. Ele estava segurando uma broca cheia de vermes. Aqueles vermes eram muito grandes, e tinha dentes afiados e o corpo cheio de espinhos. O demônio introduziu a broca na parte íntima da mulher, até ela parecer que estava grávida. Então, o demônio começou a gritar com ela, dizendo que ela tinha que dar à luz no inferno, uma vez que tinha rejeitado dar à luz na terra. Ele dizia: louve, louve Satanás. Este é o reino dele. Quando perguntei ao Senhor o porquê de o castigo daquela mulher ser tão terrível, ele disse: Rodolfo, o julgamento foi decretado para esta mulher. A Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Gálatas 5:2. Pessoas que abortam os seus filhos acham que estão matando um animal. Mas o que eles estão fazendo de fato é matando um ser humano que possui um corpo e uma alma. O demônio continuou gritando com ela, dizendo-lhe outra vez que louvasse a Satanás, pois aquele era o reino dele. Os vermes começaram a sair pela barriga daquela mulher, destruindo as partes internas do seu corpo. Eles saíram com pedaços de carne na boca. Dava para ver a dor intensa que ela estava sentindo. O Senhor me disse: vamos sair daqui. Os ataques de Satanás contra as crianças e contra a família. Fomos a um lugar onde havia algo que pareciam barras negras. Comecei então a ver muitas crianças no inferno. Perguntei ao Senhor: por que há crianças aqui no inferno? E o Senhor me disse que não eram crianças, que o reino do céu pertence a elas, e que nós temos que nascer de novo para entrar nele. Mas Senhor, e essas crianças? Perguntei. O Senhor me disse mais uma vez: Rodolfo, não são crianças. E ele me mandou ouvir a ordem que Satanás estava dando para elas. Quando elas se viraram, vi que não eram crianças, mas demônios, e eles estavam jogando um jogo chamado Nintendo. Comecei a ver todos os tipos de programadores e fabricantes de jogos, fazendo sinais e movimentos com as mãos, tudo com objetivos satânicos. Quando o Senhor ordenou-lhes que se virassem, vi que as formas deles eram bizarras, horríveis e nojentas. Satanás deu a eles esta ordem: meus filhos, roubem, matem e destruam. Não era para menos, pois a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. João 10:10. Então, aqueles pequenos demônios foram para a terra. O Senhor me disse que é por causa disso que as crianças estão se matando, enquanto que ao mesmo tempo, cientistas e psicólogos infantis não entendem o motivo de as crianças tirarem suas vidas suicidando-se. Alguns meses atrás, um menino de 12 anos matou a mãe com uma faca. Um outro se enforcou nos Estados Unidos. Um menino de 7 anos matou a mãe, seus irmãos menores, e depois se suicidou com uma pistola. Um outro garoto se matou ao se jogar do segundo andar de um prédio.
As cartas e os bilhetes deixados por essas crianças dizem que a vida é inútil, e várias outras coisas. Isso acontece porque demônios entram no corpo delas possuindo-as, e as induzem a se matar. Pais e mães, tenham cuidado com o que os seus filhos estão assistindo na televisão e na internet, e com o que estão ouvindo no rádio. Os demônios se infiltram através da televisão, rádio, música e revistas em quadrinhos satânicas. Glória a Deus, aleluia, por nos despertar. O Senhor me disse que é por isso que há tantos casamentos destruídos, pois há pais que culpam os filhos, achando que é por causa de um determinado filho que eles devem se divorciar. Mas o problema não está na criança. O problema está no ataque demoníaco contra o casamento e a família. Clamem ao Senhor Jesus Cristo. Convoquem a igreja. Peçam oração para terem um lar livre dos ataques satânicos. Agora, Rodolfo, disse o Senhor, está na hora de sair deste lugar. Idolatria. Quando saí dali, vi uma mulher totalmente coberta pelo fogo. Aquela mulher estava se lamentando e chorando, e dizia: morte, morte, morte. Tire-me daqui. Vi que ela tinha nas mãos uma figura do Sagrado Coração de Jesus, conforme a tradição católica. Senhor, quem é esta mulher? O Senhor me disse: Rodolfo, esta é a sua avó. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino do céu. Apocalipse 21:8, Gálatas 5:20, Efésios 5:5. O Senhor me mostrou a vida da minha avó na terra, e pude ver que ela era uma idólatra. Eu disse: Senhor, ajude-a. E o Senhor respondeu: Rodolfo, não posso fazer nada. O julgamento dela já foi decretado. E o Senhor então me disse: vou te mostrar algo que vai te causar perseguição na terra. Muitos não vão acreditar no que você está prestes a ver. Mas não se preocupe, eu estarei contigo. Célia Cruz, a rainha da salsa, no inferno. De repente, vi uma mulher cujos pés estavam sendo triturados por punhais que chegavam até a altura dos seus joelhos. Ao mesmo tempo, ela estava sendo castigada por muitos demônios. Olhei e vi que aquela mulher era Célia Cruz. O Senhor me mostrou um vídeo dela em Hollywood, fazendo pactos satânicos com sangue e muitas outras coisas diabólicas. O Senhor disse: ela era uma satanista e uma idólatra. Ela era uma bruxa que fazia pactos satânicos com sangue para que a sua música e a sua banda fizessem sucesso. O Senhor permitiu que eu ouvisse um dos sucessos dela chamado Iemanjá, que é uma música muito popular no mundo hispânico. Mas, quando cantamos essa música e repetimos esse nome, o que estamos dizendo é: Rei Satanás, venha e reine sobre mim. E o Senhor me disse: o julgamento já foi decretado para Célia Cruz, o fundador das Testemunhas de Jeová no inferno. Continuamos caminhando, e chegamos a um lugar onde o Senhor me disse: quero te mostrar algo. Perguntei: o que queres me mostrar? Ele respondeu: vou te mostrar algo terrível. As pessoas vão te odiar por isso. Alguns vão querer até te matar por causa disso. Porém, eles não vão poder te fazer dano, porque eu estou contigo. Estarei contigo na terra. Perguntei: Senhor, o que vais me mostrar? Ele respondeu: vou te mostrar algo terrível, que as pessoas não vão acreditar. Até os da tua própria casa não vão te dar crédito. Mas tu terás que pregar. Creiam eles ou não, tu terás que pregar para eles. Não estou me referindo aqui à minha família, mas sim à igreja onde eu congrego. O Senhor me disse que muitos deles não iam me dar crédito. Mas meu compromisso não é com a minha mãe e nem com o meu pastor. Só tenho compromisso com Deus e com as almas para que se salvem. O Senhor Jesus fechou aquelas jaulas e nos dirigimos a um lugar de muita segurança no inferno. Perguntei: Senhor, por que há tantos demônios aqui cercando esta pessoa? Ele disse: Rodolfo, tu não sabes quem é este homem. Respondi: não sei quem é ele. E o Senhor insistiu: tu não sabes quem é ele, Rodolfo? Não sei, Senhor. Havia ali uma grande gaiola. Os demônios abriram aquela gaiola. Eles estavam com armas de tortura e fizeram reverência a Jesus, aleluia.
E quando aquele demônio abriu aquela grande gaiola, havia fogo por todos os lados daquele lugar. Ali estava um homem branco, com as mãos totalmente esticadas e presas. Ele olhou com aflição para mim, e eu olhei para ele. O que surpreendia nesse homem é que a sua língua estava totalmente atravessada com uma espada fina e aguda, que saía do crânio pelo alto da cabeça. Essa espada atravessava a cabeça dele e saía para fora do corpo. Seus pés estavam acorrentados, e suas costas estavam cheias de lâminas, posicionadas de tal forma que qualquer que fosse um movimento que fizesse, ele se cortava. Ele quis me dizer algo, mas não conseguia, por causa da espada atravessada na língua. Ele queria se mexer, mas as lâminas que estavam ao seu redor perfuravam o seu corpo. Elas perfuravam o corpo dele para qualquer lado que se movesse. Se ele se mexesse, todo o seu corpo seria cortado. Quando vi aquele homem nesse estado, eu disse a Jesus: Senhor, ajude-o. Faça alguma coisa, Senhor Jesus. Veja a terrível dor que ele está sofrendo. E o Senhor disse: Não, Rodolfo. Você não sabe quem é este homem. Não, Senhor, respondi. Vi como os punhais penetravam na sua pele, depois nos ossos, e então o saíam do corpo. E aquele homem só gritava de agonia. Perguntei ao Senhor: por que um castigo tão severo para este homem? Ele estava na ala dos mentirosos. E o Senhor Jesus me disse: não sabes quem é ele? Respondi: não. Veja bem, Rodolfo. Isso trará repercussão sobre toda a terra. Por causa desse homem, milhares de pessoas vêm da terra para o inferno. Perguntei: Senhor, quem é este homem? O Senhor olhou para mim e disse: o julgamento já foi decretado para este homem. Agora, vou te dizer quem ele é. Por causa dessa revelação, você terá que peregrinar de uma cidade a outra, pois isso vai te trazer uma grande perseguição. Mas eu estarei contigo. Ele continuou: Rodolfo, este homem é Charles Taze-Russell. Eu não sei quem é ele, Senhor. Ele é o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze-Russell. O fundador das Testemunhas de Jeová está neste lugar, por causa da mentira. Ele foi um mentiroso. Ele ensinou que o inferno não existe. No entanto, ele está agora no inferno. Se o inferno não existe, amado amigo, se o inferno não existe, amado irmão, então, Jesus seria o homem mais mentiroso que já pisou na terra. Se o inferno não existe, Jesus seria o homem que mais falou mentiras nesse mundo. Porque em suas pregações e sermões, Jesus falou do inferno. Em todos os seus ensinamentos, Jesus falou do inferno. Falou do lago de fogo. Falou do juízo do grande trono branco. Falou do lugar do ranger de dentes. Falou das chamas do inferno. Se o inferno não fosse real, então, Jesus seria o homem mais mentiroso que já viveu na terra, porque ele falou bastante deste lugar. Jesus me disse: Rodolfo, por causa desse homem amaldiçoado, todas essas almas estão vindo para o inferno. Rodolfo, veja o que está acontecendo neste momento. Quando o Senhor fez um movimento com as mãos, uma grande cortina se abriu, e vi um grande poço, como um pequeno lago. Mas era um lago muito profundo. Eu ouvi as almas gritando naquele lugar dizendo: tirem-me daqui, e vi uma grande montanha, muito alta, e muitas almas caindo no inferno de todas as maneiras possíveis. De cabeça, de barriga, de pé, etc. E o Senhor Jesus olhou para mim e disse: Rodolfo, é por causa desse homem amaldiçoado, que todas essas almas estão vindo para o inferno. Ele ensinava que Deus é apenas amor. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Este homem retirou da Bíblia as palavras inferno, Seol e Abaddon. Ele também negou a divindade de Jesus Cristo, a divindade do Espírito Santo, e pôs somente a palavra Jeová na Bíblia. Ele deixou Jesus e o Espírito Santo de fora. É por causa deste homem amaldiçoado que todas essas almas estão caindo no inferno. Apocalipse 22, 18, 19. O Senhor me disse: eu amaldiçoei este homem. Por favor, testemunhas de Jeová que estão me acompanhando neste momento, eu não quero ofender vocês. Saiam desta seita, venham bem rápido para Jesus. Eu não tenho raiva de vocês, e nem da sua religião, mas vocês estão em um engano.
Venham para Jesus. Ele está esperando vocês de braços abertos. Charles Taze Russell está no inferno por ter ensinado mentiras. Não sigam as mentiras dele. Quando saímos dali, as portas daquela prisão se fecharam e pegaram fogo. E aquele homem chorou, gritou e amaldiçoou a Jesus repetidamente, porque o Senhor tinha dito: o julgamento já foi decretado para este homem. Então o Senhor falou: Rodolfo, agora vou te mostrar as celas negras do inferno. Esta é a punição extrema de Satanás para as almas que estão aqui. Não, Senhor. Já vi coisas horríveis. Tire-me deste lugar, por favor. Ele respondeu: tudo bem, Rodolfo. Não vou fazer nada que você não queira. Agora, vou te levar para o céu. O céu. Saímos dali em uma velocidade muito alta e chegamos ao céu. 2 anjos muito elegantes me pararam diante de 2 lindas portas. Eles me disseram: Rodolfo, você não pode entrar no reino de Deus com essas roupas cheias de pecado. Então, eles me deram vestimentas novas, nas quais estava escrito: santidade. A mensagem correta. Pastores, evangelistas, pregadores e missionários, prestem atenção. Deus não chamou vocês para pregarem prosperidade abundante, nem profetizarem isso. Deus chamou vocês para pregarem santidade e santificação, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Preguem a santificação. Os anjos então me deixaram entrar. Jesus estava me esperando, e ele disse: Rodolfo, meu filho, bem-vindo ao reino do teu Deus. Quando começamos a caminhar, vi que as ruas eram de ouro puro. Vi também um rio que parecia ser de cristal, mas era água de verdade. Vi ainda diamantes decorando as ruas, algo porque as pessoas matam umas às outras na terra. O Senhor então pegou a minha mão e disse: agora, vou te mostrar o templo. E o templo era muito bonito. Vi cálices de ouro e instrumentos de ouro. Ouvi uma linda canção, e eram crianças que estavam cantando. O Senhor me disse que aquelas eram crianças rejeitadas na terra. Mas no reino de Deus, elas têm vida. Glória a Deus. Aleluia. Vestido de noiva, ceia nupcial e coroas. Continuamos caminhando pelo céu, e vi um enorme vestido branco de noiva muito bonito e decorado em ouro, e com uma coroa. O Senhor me disse que aquela era a sua igreja, e que ela tem de ser pura e santificada. A coroa é a coroa da vida, que o Senhor entregará para a igreja. Quando saímos dali, vi uma extensa fila de pessoas. Vi muita gente vestida de branco. Vi 2 grandes anjos, bastante elegantes. Quando olhei nos olhos deles, vi paz, amor e ternura. Um deles me disse: bem-vindo ao reino do teu Deus. E o outro aplaudiu. Vi que as pessoas estavam tão felizes de estar ali. Agora entendo o que o apóstolo Paulo disse, quando falou que as aflições passageiras da terra, nada são se comparadas com as glórias que nos aguardam no céu. O Senhor então me levou para um lugar onde vi uma extensa mesa que não tinha fim. Aquela mesa era de ouro, e também a toalha, as cadeiras, os cálices, os garfos e facas, etc. Também vi coroas grandes e pequenas. O Senhor me disse que as coroas grandes são para os seus servos quando eles chegarem para as bodas do Cordeiro. Ele falou: as bodas do Cordeiro estão prestes a começar. Logo irei buscar a minha igreja. Diga a eles que estou indo buscar a minha igreja. Perguntei ao Senhor: e essas coroas pequenas? Para quem elas são? Elas são para quem está na igreja vivendo em santidade, mas não faz nada em prol do reino. Mas eu te digo, para não se contentar com uma coroa pequena, mas que antes trabalhe duro por uma coroa grande. Trabalhe duro para Deus, a fim de que Ele te dê o galardão da vida. O que surpreendia era que cada cadeira tinha um nome, e ninguém vai se sentar na cadeira, exceto a pessoa que tem aquele nome. Condição da igreja atual. Agora, Rodolfo, vou te mostrar a verdadeira condição em que a igreja se encontra neste exato momento. Vi um pequeno peixe louvando e adorando a Jesus, pois a Bíblia diz: tudo que possui fôlego de vida, louve ao Senhor. Então, o Senhor me mostrou a terra para onde eu teria de voltar para pregar sobre o que vi.
mas eu tive a impressão de que não me lembrava de nada acerca da terra. E o Senhor me fez entender que aqueles que entram no céu se esquecem de tudo o que aconteceu com eles na terra. Mas não é assim no inferno. Todos que entram lá lembram de tudo o que fizeram na terra. Inclusive, eles lembram da família, e não querem que seus parentes vão para o inferno. Esse é mais um tormento acrescentado ao sofrimento daqueles que estão lá. Mas quem vai para o céu tem os seus pensamentos transformados para uma mente celestial. Glória a Deus! É por causa disso que Pedro, Maria, Estevão, Eliseu e João não se lembram do que fizeram na terra. Depois da sua vida terrena, eles simplesmente não sabem o que está acontecendo aqui. Pedro sequer imagina que a religião católica o adora, e o mesmo também se aplica a qualquer outro santo. Jesus disse: não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Maria disse nas bodas de Canaã: façam tudo o que ele vos disser. Adoradores de Satanás estão no Vaticano. Eles escondem todos os pecados dos padres que dormem com as freiras, e dos padres que são acusados de molestar crianças. Isso também acontece aqui na República Dominicana. E os católicos continuam a acreditar nessas mentiras. Veja também o impactante testemunho de Angélica Zambrano, que traz mais informações sobre o catolicismo. Foco no dinheiro e ministros infiéis. O Senhor chorou quando começou a me mostrar a condição da igreja. De repente, vi um pastor na terra levando uma grande mala cheia de dinheiro. O Senhor me disse: esses são pastores e evangelistas, que estão enriquecendo com as ofertas, pois estão pregando mentiras para o meu povo, e deixando que se percam. Digo a vocês, pregadores e evangelistas, preguem a mensagem de Jesus, mesmo quando não receberem dízimos e ofertas. Santifiquem a igreja. Vi que o dinheiro da mala desapareceu de repente. Questionei ao Senhor, e ele respondeu: do mesmo modo como o dinheiro dele desapareceu, ele também desaparecerá, junto com o anticristo. Mas eu ainda tenho remanescentes que não estão contaminados. Hoje, vejo como muitos pregadores, pastores e evangelistas são ricos e milionários. No entanto, os membros das igrejas deles estão na pobreza precisando de comida para se alimentar, mas o pastor que está na riqueza não os ajuda. Há tantos evangelistas bilionários, e até multimilionários, com carros super luxuosos. Onde está o bom samaritano? Também vi muitos pastores ministrando no altar, inclusive esse da mala de dinheiro, que tinha deixado a esposa em casa, e após ter acabado de ministrar, foi se encontrar com a sua amante com quem ele também vivia. E a amante também fazia parte da membresia da igreja daquele pastor. Também vi um evangelista saindo da igreja, e poucos quarteirões depois, ele encontrou uma prostituta. Era o mesmo evangelista que estava ministrando no altar. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Atos profanos, masturbação. Em seguida, o Senhor me mostrou um grupo de jovens de uma igreja. Quando saíram da igreja, eles foram a um lugar escuro, pois achavam que o Senhor não os estava vendo ali. E eles começaram a se masturbar e a fornicar. Saindo dali, eles iriam ministrar no altar. Eram líderes da mocidade e líderes de igreja. Música profana na igreja. O Senhor me mostrou uma danceteria e uma igreja e disse: observe bem. Olhei e vi que a igreja era exatamente igual à danceteria. Não havia diferença. Ambas tinham o mesmo sistema de som, a mesma música e os mesmos equipamentos do mundo que estão entrando na igreja. É o mundo que deve se converter ao cristianismo, e não o contrário. Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Também tenho que dizer isso: não podemos louvar a Deus com reggae, rock, ou outros estilos musicais mundanos. Hoje em dia, há músicas cristãs que estão sendo cantadas para Deus e também para o mundo, usando exatamente as mesmas palavras. Elas não mencionam Deus. Em vez disso, mencionam a palavra amor. Também vi música rap e danças sensuais na igreja. Isso é inaceitável. A Bíblia diz que devemos adorar a Deus na beleza da santidade. Para a autêntica adoração,
Veja Colossenses 13:16 e João 4:23-24. O rock é satânico. Ele foi inventado no inferno. Pastores e evangelistas, tirem essa música amaldiçoada das igrejas. O Senhor então me mostrou os músicos pervertidos que cantam na igreja, mas fazem contratos para cantar em restaurantes como músicos particulares. E depois ainda, vão às igrejas para louvar o Senhor. Permita-me dizer, o Senhor não aceita isso, e tenho que falar a verdade. O que vem de Deus, é santo e separado para Deus, e é somente para Deus. E o que esses músicos fazem hoje, é cantar na igreja e depois saírem de cena, como se estivessem cumprindo um contrato. Como eles acham que não precisam estar lá durante toda a ministração, eles logo se retiram. Nesse instante, o Senhor me disse, infelizmente, esse tipo de igreja não vai entrar no reino do céu. O remanescente santo. Depois disso, o Senhor me apresentou um grupo de milhares e milhares de pessoas, mantendo-se em santidade. Vi, por exemplo, uma irmã dizendo à outra, você se alimentou hoje? Tenho pão lá em casa. Vi uma outra, levando um par de calçados para alguém que não tinha. Vi outros fortalecendo aqueles que precisavam de forças. Vi uns que conheciam e se importavam com o problema do outro, e oravam pelas suas necessidades sem contar para ninguém. Mas hoje, em muitas igrejas, há muita fofoca, pois eles não sabem como se calar sobre a vida dos outros. Arrependa-se hoje. Jesus Cristo quer te libertar e te salvar. Ele pode te dar o dom do arrependimento. Glória a Deus. Louve e adore o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua misericórdia dura para sempre.